Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração, na sua casa. Nós estamos aqui para mais um culto, um momento de louvor e adoração, para ouvir a palavra de Deus. Em meio a um tempo de dificuldade, que nós não podemos estar aqui fisicamente. Nós estamos juntos, ligados por Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que vive. Como foi a sua semana? Como está a sua expectativa? Como estão os seus sonhos? Como estão os seus planos? Você pode colocar tudo nas mãos dele nessa noite. Os planos do seu casamento, do seu namoro, os planos dos seus filhos. Porque ele é Deus do impossível. Porque só ele pode mudar a história. Só ele pode mudar esse cenário. Diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está sozinho, meu querido, em meio à batalha. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Vem, Senhor, vem, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Você possa cantar, meditar e pensar nessa canção nessa noite. Eu queria ainda compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Salmos 73, 23 a 24. Salmo 37, Salmo 37, 23 a 24. Que os irmãos possam acompanhar em casa. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de termos mais e mais intimidade com Deus. E nesse momento nós queremos ler um texto que fala sobre isso. Confessar os pecados ao Senhor, para que Ele possa estar nos restaurando, nos renovando, nos preparando para entrar, para adorar no Santo do Santo. Salmo 37, 23 a 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que você possa agora na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, ou mesmo sozinho, meu querido, fechar os seus olhos, confessar os seus pecados, falar: Deus, eu quero me prostrar aqui agora, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, para que eu possa ter condição de ouvir a Tua palavra, para que eu possa ter condição de viver a Tua palavra, para que eu possa ter condição de colocar a Tua palavra em prática. Então você fica agora em silêncio na sua casa, com reverência, com respeito, em momento de culto ao Senhor. Confesse os seus pecados. Em nome de Jesus, confesse seus pecados, por favor.
Ó Senhor, estamos juntos, reunidos em família. Neste momento, ó Pai, clamando pelo Teu perdão. Sabemos que essas semanas têm sido difíceis e por muitas vezes, ó Deus, o pecado nos chega à porta a todo instante, a todo momento, nos assediando, ó Pai. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Por isso, ó Deus, que nós estamos clamando ao Senhor pelo Teu perdão. Perdoa as nossas iniquidades, purifica o nosso ser, o nosso viver, a nossa vida, o nosso caminhar, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos e os nossos pés. Nós possamos andar por lugares santos, levando a Tua palavra, se o lugar for, Deus, necessitado. Sino que as nossas mãos sejam purificadas, ó Pai, que elas possam carregar a Tua espada, a Tua palavra, mas também, ó Deus, o sustento, o trabalho, a força do Senhor. Pai, obrigado, guarda a nossa boca, que nós possamos saber trancar, ó Deus, guardar, ó Deus, as palavras torpes que por muitas vezes saem dos nossos lábios. Perdoa-nos, ó Deus. Quantas vezes nós ignoramos isso, mas o Senhor, ó Pai, é aquele que nos ouve e sabe, ó Deus, que a iniquidade nos assedia. Purifica-nos, ó Pai, para que possamos cultuar ao Senhor nesta noite, agora, de verdade, em sinceridade, em espírito. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem um vazio no seu coração, no meu coração, no coração do ser humano, que só Jesus pode preencher. Todos necessitam desse amor, dessa presença, dessa paz. Jesus Cristo! Todos necessitam desse amor. Só Ele preenche vazios, só Ele restaura de verdade, só Ele transforma caminhos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você possa essa noite renovar a sua aliança. E você que não conhece esse Jesus, e você que não teve experiência com Jesus Cristo, que você possa nascer de novo, que você possa conhecê-lo melhor e Ele fazer parte da sua vida, da sua história e principalmente da salvação. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, de louvor, que Deus possa estar na sua casa. Eu queria ler mais um texto, meu querido, minha amada, meu amado. Salmo 13, 5, 6. Salmo 13, 5, 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. De todo o meu coração, nessa noite, nesse início de semana, que Deus possa reinar na sua casa, que Deus possa abençoar os seus filhos, que Deus possa abençoar os seus projetos, que Deus possa tirar todo o medo, toda a ansiedade que muitas vezes invade o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Rei dos Reis, que o Príncipe da Paz reine na sua casa. Agora abençoa os seus filhos, abençoa a sua esposa, abençoa a sua família. Consagre ela cada dia mais a Jesus Cristo, que Ele possa invadir o seu lar essa noite. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça, Jesus Cristo. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu
Faça do meu lar, Senhor Deus. Esteja do meu lar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, glória a Deus. Tem sido momentos, tempos de muita dificuldade para todos nós. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E tem um cântico, um hino muito antigo. E tem muito tempo que nós não cantamos aqui na nossa igreja. Cantamos várias vezes. E tem muito a ver com esse tempo. Um dia ele voltará. Um dia ele voltará. E o nosso consolo maior, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa única alegria é saber que ele voltará. Você possa, meu irmão, nessa noite estar arraigado, estar firmado nessa convicção. O mercado está vazio. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos Voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo No bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas. nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Boa noite, meus irmãos. Este é o momento que juntos
elevamos a nossa voz ao Senhor em clamor, mas antes eu queria ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façais, assim os façai vós também a eles, porque Ele é a lei e os profetas. Meus irmãos, durante todo esse tempo de pandemia, nós aqui como igreja, você na sua casa, nós temos clamado e elevado a nossa voz ao Senhor, pedindo misericórdia por nossas vidas, por nossas famílias. E eu quero lembrar a vocês, irmãos, os motivos de oração que vamos agora, juntos, você na sua casa e nós aqui, elevar a nossa voz em clamor aos profissionais da rede da saúde, aos nossos médicos, aos enfermos, os funcionários de hospitais e pronto atendimentos, os fisioterapeutas, os empresários, os profissionais, os desempregados, os enfermos, os nossos governantes, pessoas em idade de riscos, os enlutados e os nossos caminhoneiros. Pense aí na sua casa, algum motivo que você queira orar, e juntos vamos fazer esse clamor ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, nos colocamos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Viemos novamente diante do Senhor clamar e Te pedir, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós aqui queremos dizer ao Senhor, ó Pai, o motivo, ó Pai, de nossas orações nessa noite. Pedir ao Senhor toda a proteção e todo o cuidado, ó meu Pai, sobre os profissionais da saúde, ó Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Pai, que estão, Pai, cansados, sobrecarregados, ó Pai, nos hospitais, ó Pai, lutando todos os dias, ó Pai, por vidas, ó Pai. Continue dando força, Pai, sabedoria, Pai, e muita, Pai, sabedoria em tudo, ó Pai, para ajudar aquelas vidas que necessitam da mão dos médicos, ó Pai. Tome também nossos empresários, ó Pai, que passam por dificuldade. Cada mês, Senhor Jesus, que ficamos assim, ó Pai, a vida dos empresários está cada vez mais difícil, ó Pai. Pai, dá recurso, manda recurso, Pai, para cada um, meu Deus, para que juntos possamos passar por mais essa, ó Pai. Ouve, ó Pai, o nosso clamor, ó Pai. Ó Pai, os desempregados, ó Pai, que neste momento as empresas, ó Pai, não estão suportando, ó Pai. Ó meu Deus, que possamos abrir logo, ó Pai, esse mercado, Senhor, debaixo da Tua mão protetora. Que esse vírus, ó Pai, seja uma cura sobre nossas vidas, ó meu Deus, para que possamos juntos, ó Pai, lutar, ó Pai, e elevar, ó Pai, e, ó meu Deus, a Tua mão poderosa sobre nós é o que precisamos, meu Pai. Senhor Jesus, também te pedimos, ó Pai, pelas pessoas de risco, ó Pai, cuide, ó Pai, proteja, e é para aquelas, ó Pai, que já perderam um ente querido, ó meu Pai, que são os enlutados, ó Pai, dá conforto a cada coração. Tome também os caminhoneiros, Pai, que dia e noite transportam, Pai, cargas e mantimentos de um lado para o outro, com sua proteção sobre eles. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, podendo falar com o Senhor. Pai, ouve, ó Pai, inclina os teus ouvidos sobre nós. Ó meu Deus, e assim que clamamos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos para Deus. Nós não pagamos nada a Deus, não barganhamos nada a Deus. Nós devolvemos, consagramos aquilo que pertence a Ele. Eu queria ler um texto com os irmãos que está em Provérbios 11, 24 a 25. Provérbios 11, 24 a 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentar mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Nesse momento que você possa preparar o seu dízimo, a sua oferta, através do PicPay, através da conta da igreja, mas não deixe de ofertar, não deixe de dizimar.
Os nossos missionários estão trabalhando, os nossos pastores estão trabalhando. A igreja não está se reunindo fisicamente aqui no templo, mas a igreja não para, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Nós temos que doar mantimentos, cesta básicas, roupas, temos várias campanhas, temos abençoado várias famílias, o projeto Resgatando Vidas. Muitos irmãos estão passando necessidade, muitos irmãos estão passando fome. Que você possa nesse momento estar doando, meu irmão. Nos procure, junto diaconal, a conta da igreja, tesoureiro da igreja, nós estamos à disposição. Vamos orar agora que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, todos nós. Senhor Deus Pai, nós queremos consagrar o dízimo e as ofertas, Deus. Nós sabemos que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, realmente ninguém pode fechar. Um momento tão difícil para a nossa nação, para o mundo, Bill. A terceira guerra mundial estamos vivendo. Que você possa abrir porta de emprego, meu Deus. Quantas pessoas estão passando fome. E tocar os corações daquelas pessoas que têm às vezes sobrando, têm às vezes em casa estragando e não doam, Senhor Deus. Mas só o Senhor pode tocar o coração. Abra a porta de emprego, abra a porta de cura, meu Deus. Quantas pessoas estão na batalha, trabalhando, mesmo com risco, mesmo com dificuldade, mesmo com medo. Nós precisamos trabalhar, sustentar a nossa família, a nossa casa, Deus. Toca o coração das pessoas, nossos missionários, Deus, que estão longe, às vezes, Deus, sozinhos no meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da doença. Visite-os agora, Senhor Deus. Toca o nosso coração, quebrando o nosso coração. Abra a porta, abra pessoas para ofertar. Toca o coração, porque o Senhor é a razão de tudo isso. O Senhor é a nossa motivação maior. Obrigado por este culto, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, o seu lar, sobre todos os seus queridos, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui em mais uma transmissão do nosso culto, o culto que prestamos ao Senhor Deus, a Ele a quem nós amamos, a Ele a quem nós devotamos toda a nossa vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, mesmo que o texto seja projetado aí para você, abra a sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça as suas anotações, vamos juntos aprender da palavra do Senhor Deus, e se você quiser depois procurar a gente para tirar mais alguma dúvida, para a gente conversar mais a respeito desse texto precioso da palavra de Deus, fique à vontade. E o texto está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18, e nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa palavra do Senhor. Nós vamos estudar agora, nesse momento, que a mensagem do Senhor atinja os nossos corações. Portanto, ilumine o nosso entendimento, que possamos entender a Tua vontade nas nossas vidas, que possamos receber a paz do Senhor, que possamos receber tudo aquilo que precisamos neste dia, nessa semana, para caminharmos cada dia mais confiantes que de fato o Senhor está presente nas nossas vidas. É a nossa oração que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa passagem aqui, esse texto, ele traz para a gente uma imagem
da pessoa de Cristo Jesus que a gente precisa pensar continuamente. A gente deve considerar essa imagem de Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas, que é a imagem de Jesus como sendo o pastor ou o bom pastor. E nós bem sabemos que preocupações, medo, ansiedade e tantas outras coisas procuram roubar a nossa paz, deixando a nossa mente, o nosso coração aflitos. Afinal de contas, foi o próprio Cristo Jesus que disse que nesse mundo nós vamos enfrentar aflições. Mas ele não parou por aí, porque ele também disse: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, Cristo Jesus venceu o mundo. E eu quero dizer para você nessa noite que os problemas de nossas vidas, eles podem sim ser amenizados quando nós olhamos para essa realidade e descansamos no fato de que realmente Cristo Jesus é o nosso pastor, ou Cristo Jesus é o nosso bom pastor. É claro que nós já ouvimos várias mensagens acerca desse texto, nós já ouvimos vários estudos acerca desse trecho da palavra do Senhor Deus, mas nós não nos cansamos de nos maravilhar com toda essa verdade que nós lemos aqui, essas realidades que o próprio Jesus Cristo nos apresenta acerca de quem Ele é. Porque, afinal de contas, falar acerca de pastor, falar acerca de ovelhas, é algo que transcende o meio cultural da igreja. Isso aí é a realidade no mundo inteiro. O mundo mediterrâneo, desde os tempos antigos, do tempo do Antigo Testamento, nós já vemos até mesmo personagens bíblicos que trabalharam diretamente com ovelhas, sendo pastores. A gente vê ali a figura de Isaac, de Jacó, José com seus irmãos, Davi com seus irmãos, ou seja, todos eles eram pastores, todos eles tinham e viviam essa realidade de estar no meio de ovelhas. As ovelhas faziam parte do cotidiano, da vida das pessoas. Elas eram importantes, por exemplo, para o sustento. Elas eram importantes na alimentação das pessoas, embora o fato de que se você tivesse sempre uma ovelha à sua disposição para você se alimentar dela, isso era um sinal de que você era uma pessoa muito rica naquela época. E a Bíblia nos mostra, nos ensina ali que, por exemplo, o rei Salomão, ele tinha o seu banquete diário ali, a sua mesa à disposição, sem ovelhas e sem cabras. É claro que ele não comia isso tudo sozinho, né? Ele tinha pelo menos ali 1000 mulheres, ele tinha os seus escravos, os seus servos, enfim. A gente sabe que ele era um homem muito rico. Mas não para por aí a questão das ovelhas, a criação das ovelhas. Elas serviam para muito mais outras coisas. Por exemplo, a pele das ovelhas eram feitas ali para criar alguns recipientes que colocariam vinho, colocariam água. A pele das ovelhas seriam feitas ali de roupas, cobertores, seriam feitos pergaminhos com peles de ovelhas, peles de cabras, enfim. Existe muita utilidade em uma ovelha. As ovelhas eram utilizadas ali como sacrifícios. Nós bem sabemos, através da palavra de Deus, que elas eram utilizadas, um novilho era utilizado como sacrifício diante ali da lei de Moisés. E nós sabemos também que a palavra de Deus nos ensina que as ovelhas eram utilizadas ali naquele momento da Páscoa, onde as famílias se reuniam e elas comiam então uma ovelha ali no momento de celebrar a Páscoa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? De que as ovelhas faziam parte da vida das pessoas ali. É porque exatamente que os judeus que ouviram essas palavras de Cristo Jesus, eles estavam ouvindo algo que era muito natural ali na cultura deles, algo que era muito natural ali no meio deles. Seria a mesma coisa que se a gente hoje conversasse a respeito de um professor, a respeito de um advogado, a respeito de um médico. Todo mundo conhece essas figuras. E os judeus conheciam bem a figura do pastor, a figura da ovelha, a figura do pastor. Para um judeu, estava associada ainda ao próprio Deus. E é por isso que eles se escandalizaram quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. Os judeus ficaram ali apavorados diante daquele momento, e a Bíblia nos apresenta várias passagens, vários trechos bíblicos que nos mostram essa realidade do povo do Senhor Deus sendo apresentado como ovelhas, como rebanho, e o próprio Deus sendo apresentado como pastor. E é claro que vem à nossa mente o texto de Salmos 23, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E por aí o texto vai. Você já conhece esse trecho, você já conhece esse texto de Deus se apresentando ao salmista como sendo o pastor. Meus queridos, e a Bíblia apresenta vários outros textos no Antigo Testamento, como por exemplo em Miqueias, no capítulo 2, versículos de 12 a 13, quando diz o seguinte: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto.
Farão um grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Esse texto deixa claro, o povo de Israel sendo o rebanho do Senhor Deus, o verdadeiro pastor. Mas ainda um outro texto aqui que podemos trazer como exemplo, que está em Ezequiel, capítulo 34, versículos de 13 a 15, quando diz: tirá-las-ei dos povos, e as congregarei por diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Meus queridos, se nós podemos nos recordar desses textos, se nós temos acesso a esses textos da palavra de Deus, imagine os judeus ali na época de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Deus, o Antigo Testamento, para eles ali, era algo que eles conviviam diariamente, era algo que eles praticamente tinham decorado. Desde criança, eles aprendiam acerca da lei de Deus, acerca da palavra do Senhor Deus. E aqui Jesus, nós podemos perceber que ele não fez essa alegoria do nada. O seu propósito era realmente se identificar como sendo o próprio Deus. É por isso que ele disse: eu sou o bom pastor. O texto deixa isso claro para nós. O próprio Jesus utiliza a linguagem, ele invoca o título, o nome do próprio Deus. Yahvé, eu sou, o grande eu sou. E essa foi mais uma das afirmações que o próprio Jesus utilizou para se identificar como sendo o próprio Deus. Aqui no livro de João nós vemos outras afirmações de Jesus como sendo o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou a água viva. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aqui nesse contexto que nós estamos vendo aqui, que ele disse que é o bom pastor, ele também diz: eu sou a porta das ovelhas. Meus queridos, Jesus, aqui ele está trazendo para nós aqui, ao falar acerca de que ele é o bom pastor, para o judeu simplesmente ouviu as palavras eu sou. E aquilo trouxe escândalo para a vida deles ali. E eles começaram a debater, se você olhar aí no versículo 20, mais adiante, eles estavam discutindo se Jesus era louco ou se Jesus estava endemoniado. Eles ficaram perplexos diante dessa afirmação de Cristo Jesus, ao afirmar ser o próprio Deus. Eles fizeram basicamente aquilo que de repente nós faríamos se alguém viesse para a gente e falasse: olha, eu sou Deus. Com certeza nós agiríamos assim como eles, mas pela fé, hoje, pela fé, nos entregue pelo próprio Deus. É um dom que nos é entregue pelo próprio Deus. Por essa fé, nós podemos crer que Cristo Jesus de fato é o Senhor Deus. E em Jesus se cumpriu todos aqueles textos do Antigo Testamento. Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o Deus vivo, que se fez carne, que veio para se reunir entre nós, veio para pastorear o seu povo e pastorear o seu povo eternamente. Essa realidade está presente nos nossos dias também, meus queridos. Nós podemos afirmar sim que Jesus é o nosso bom pastor. E é diante dessa afirmação, é diante dessa afirmativa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui pelo menos 3 características que fazem de Jesus ser de fato o nosso bom pastor. O que caracteriza Jesus como o bom pastor? O que faz dele como sendo o bom pastor? E em primeiro lugar, Jesus Cristo é o nosso bom pastor porque ele conhece as suas ovelhas. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o nosso bom pastor porque ele protege as suas ovelhas. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o bom pastor, o nosso bom pastor, porque ele busca as suas ovelhas. Meus queridos, em primeiro lugar, Jesus Cristo é o bom pastor porque ele conhece as suas ovelhas. Olha comigo versículos 14 e o início do versículo 15, que diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E aqui, meus queridos, nós precisamos perceber algo que chama atenção a cada um de nós aqui no que diz respeito à figura do pastor de ovelhas. A gente, estudando um pouco a partir dessa realidade, a gente percebe que os pastores, quando eles estavam ali juntos, congregados com várias de suas ovelhas, de repente ali chegava um momento em que eles precisavam ir embora. Eles tinham ali várias ovelhas, cada um com as suas ovelhas, mas elas estavam misturadas, seja no pasto, ou seja no aprisco, no curral, enfim. Dava um momento deles irem embora, o que esses pastores faziam? Eles chamavam suas ovelhas.
alguns assobiavam, alguns chamavam pelo nome, algumas pessoas, alguns pastores até cantavam, e aquelas ovelhas que pertencessem a eles, o seguiriam. Olha que impressionante, meus queridos. De fato, o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. É o que Jesus diz no versículo 3. Nós não lemos, mas o versículo 3 aqui do capítulo 10 de João diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Meus queridos, Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa condição, se nós estamos perdidos, se nós estamos feridos, se nós estamos fracos. Jesus nos conhece por inteiro e é exatamente esse conhecimento que permite que Ele aplique em cada um de nós os seus cuidados. Como isso é maravilhoso, meus queridos, como isso traz um conforto ao nosso coração. E eu acredito que você que é pai, você entende muito bem a respeito disso. Talvez até você que tem mais de um filho entende melhor a respeito dessas realidades, porque apesar de todos os seus filhos terem o seu amor, apesar de você saber que todos os seus filhos também são pecadores miseráveis, você sabe que eles também são diferentes em alguns aspectos. Eles também são diferentes em alguns pontos. Por exemplo, de repente para um dos seus filhos você simplesmente olha para ele já sabe que ele está fazendo alguma coisa errada, ele vai parar de fazer aquilo ali. De repente, um outro filho seu não vai estar nem aí para a forma como você vai olhar para ele. Você pode até contar 1, 2, 3, Abacuquinho, peraí. E ele não vai estar nem aí para você. Cada um dos filhos tem a sua característica, meus queridos. Cada um dos filhos tem a sua coisa que diferencia um do outro. Alguns são mais carinhosos, outros são mais teimosos, outros têm uma predisposição, de repente, para chorar mais, outro é mais forte. Enfim, você, pai, mãe, conhece os seus filhos e todo esse conhecimento que você tem acerca dos seus filhos, com certeza permite com que você seja mais capacitado a cuidar de cada um deles. E pense comigo, Jesus como sendo o nosso bom pastor, aquele que conhece as suas ovelhas, ninguém melhor do que Ele para cuidar de cada um de nós, porque Ele nos conhece. Não existe nada em nossas vidas que o nosso Cristo Jesus não saiba, desde a maior coisa até a menor, desde aquilo que está mais óbvio, aquilo que está mais oculto. Cristo Jesus conhece, meus queridos, Ele sabe tudo. Ele conhece a cada um de nós melhor do que ninguém. É claro que eu, como pastor, eu gostaria de conhecer muito mais as pessoas, gostaria de conhecer muito mais as minhas ovelhas, só que eu sei que isso é complicado, eu tenho as minhas limitações, a minha memória é muito fraca, e até mesmo naquelas pessoas em quem eu tenho mais intimidade, muitas vezes escapam algumas coisas. Mas esse texto me conforta, meus queridos, esse texto traz conforto ao meu coração, porque sabendo que eu sou falho, eu tenho essa certeza, essa garantia de que em Cristo Jesus, cada um de nós tem um pastoreio perfeito para as suas vidas, porque Cristo Jesus nos conhece muito bem e Ele é o pastor dessa igreja. Ele é o pastor da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, de Colina de Laranjeiras, de Serra Dourada e de todos aqueles que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, que cuida das nossas almas, que conhece as nossas necessidades, os nossos segredos, as nossas tendências, os nossos desejos. Todas as coisas que nós gostaríamos de esconder, Ele conhece. As coisas que nós esperamos, aquilo que nós sentimos saudade, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Por mais que a gente muitas vezes queira esconder isso de todo mundo, Jesus Cristo conhece, meus queridos. Olha o que o rei Davi declarou no Salmo 139, quando diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Nesse texto, meus queridos, Davi expôs um pouco, apenas um pouco, acerca da magnitude do Senhor Deus. E quando nós olhamos aqui para esse Salmo, do capítulo 139, nós percebemos de fato a grandeza do Senhor Deus e também percebemos quem nós somos. Percebemos que somos de fato limitados, mas mesmo limitados, Ele nos chama. Mesmo limitados, Cristo Jesus nos chama e nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos conhecer a sua voz. E apenas para enfatizar todo esse conhecimento, meus queridos,
Tanto o conhecimento que Jesus tem acerca de nós, quanto o conhecimento que nós temos acerca dele e do ouvir a sua voz, o versículo 15 nos diz o seguinte, que esse conhecimento é da mesma forma como o Pai o conhece e ele também conhece o Pai. E aqui, meus queridos, pense comigo acerca de todo esse conhecimento. Jesus conhece a Deus, Deus conhece a Jesus e a Bíblia nos informa que eles são um pertence ao outro desde a eternidade. Essa é a realidade bíblica. E, meus queridos, Jesus compara esse conhecimento que ele tem de nós com o conhecimento que o Pai tem dele e ele tem acerca do Pai. Ou seja, isso tem que bastar para cada um de nós. Isso tem que trazer um conforto para todos nós de maneira tal que, meus queridos, assim como Jesus Cristo está tão ligado a Deus o Pai, nós também estamos ligados a Cristo Jesus, totalmente ligados a Ele. Assim como Deus conhece as nossas vidas através de Cristo Jesus também, nós podemos ter essa seguinte verdade nas nossas vidas, porque Cristo Jesus nos conhece de fato, é porque nós pertencemos a Ele e Ele nos pertence. Será que você está ligado diante dessa realidade? Que Deus é o dono da sua vida, Deus é o proprietário da sua vida, você pertence a Ele. E é por isso, meus queridos, é diante dessa realidade que Ele nos conhece, porque somos propriedade dEle, que nós podemos afirmar em segundo lugar que Jesus é o nosso bom pastor, porque Ele protege as suas ovelhas. Por quê? Por que Jesus protege as suas ovelhas? Porque para sermos dEle, Cristo Jesus pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, meu irmão e minha irmã. E Jesus enfatiza isso por várias vezes aqui no texto. Por exemplo, no final do versículo 15, ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E é exatamente reafirmando aquilo que ele já havia falado no versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas por que Jesus faria isso? Por que Jesus daria a sua própria vida pelas suas ovelhas, meus irmãos? E aí o teólogo Donald Carson, ou talvez mais conhecido como D.A. Carson, ele declarou o seguinte, o pastor morre por suas ovelhas porque elas estão em perigo mortal. É em defesa delas que o pastor perde a sua vida, e é por sua morte, e somente por sua morte que elas poderiam ser salvas. É isso que faz dele o bom pastor acima de tudo. Ele voluntariamente morre por suas ovelhas para protegê-las. Pense comigo, meus queridos, em um caso natural, onde um pastor está ali com as suas ovelhas durante a noite, protegendo-as do perigo da noite, se ele tiver que encarar um lobo, ou um leão, ou um urso para defender as suas ovelhas e vier a morrer, não vai ter ninguém mais para cuidar daquelas ovelhas. Elas estarão desprotegidas e nesse caso, com certeza, não é bom que o pastor morra. Mas quando nós olhamos para o caso aqui específico de Cristo Jesus, nós sabemos que o próprio Jesus sabia que se ele não morresse, as suas ovelhas estariam sim totalmente perdidas. Então o próprio Cristo Jesus se deixa ser devorado pelo lobo. O próprio Cristo Jesus se deixa ser sacrificado para que assim as suas ovelhas possam viver. E Ele sim é o nosso bom pastor, meus queridos. E é exatamente por nos conhecer, por conhecer a nossa necessidade, que o Senhor Jesus viu que nós precisávamos de proteção. Mas proteção do quê? Olha comigo, os versículos 12 e 13, que dizem o seguinte, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aqui nós precisamos entender, meus queridos, que as palavras de Cristo Jesus foram direcionadas para fariseus, para escribas, para os sacerdotes da época que não se importavam com o rebanho. Eles não estavam nem aí para o rebanho do Senhor Deus, eles não eram donos do rebanho, por isso que eles não se importavam com eles. Eles queriam apenas os benefícios de serem os líderes espirituais daquele povo, porque afinal de contas eles se importavam apenas com eles mesmos. Meus queridos, ao invés de apontar as pessoas para Deus, ao invés de glorificar a Deus, eles queriam que os louvores fossem dados a eles mesmos, eles queriam a glória para si mesmos. E ao invés de muitas vezes espantarem os lobos devoradores, esses mercenários acabavam por permitir que os lobos invadissem o rebanho, entrassem aqui no meio do rebanho e ficassem até mesmo amigos do rebanho. Essa era a realidade aqui nos tempos de Cristo Jesus, meus queridos. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, o nosso bom pastor, percebemos que ele sim apontava para Deus, porque ele mesmo sendo Deus,
Mesmo Cristo Jesus sendo Deus, ele buscou em toda a sua vida glorificar ao Senhor Deus. Por isso que Jesus agiu. É por isso que ele agiu diante de toda essa perversão de fariseus, de escribas, de sacerdotes. E essas palavras de Cristo Jesus também são válidas aqui para os nossos dias, meus queridos, onde muitos se dizem pastores, buscando apenas satisfazer os seus próprios interesses, buscando a glória para si mesmos, ensinando falsas doutrinas, ensinando as pessoas, enganando essas pessoas, se enriquecendo por conta do comércio que eles fazem acerca da fé. Meus queridos, Jesus veio nos proteger desses falsos ensinamentos, desses falsos pastores que nos apontam um outro caminho para Deus que não o próprio Cristo Jesus. Jesus veio nos proteger desses falsos mestres, dos copos de água que a gente pode colocar em cima da TV para receber uma bênção. E eu acredito que essas TVs novas que a gente tem aqui de LED, né, de LCD, com certeza foi feito por algum cristão reformado, porque elas estão mais fininhas a cada dia, né, não dá para você colocar um copo d'água ali em cima. Isso é bênção de Deus também. Mas nós percebemos, meus queridos, Jesus Cristo nos protegendo de todas essas insinuações do próprio inimigo para querer perverter o caminho do Senhor Deus, para que nós venhamos a nos desviar dele. Jesus Cristo nos protege. Jesus Cristo nos protege das lascas da cruz de Cristo, das indulgências, dos falsos ídolos, dos falsos deuses. Meus queridos, todos esses que ensinam essas realidades, que nos afastam longe do Senhor Deus, essas pessoas não estão dispostas a morrer pelo rebanho. Eles não são pessoas do tipo que dão a sua vida pelo rebanho, muito pelo contrário. Elas sugam a vida do rebanho. Elas querem tirar tudo do rebanho, porque eles não são donos do rebanho. Eles até se acham donos, mas não são. Eles não amam o rebanho. Mas em Cristo Jesus nós temos, meus queridos, a caracterização desse amor tão profundo, porque Cristo Jesus, ao nos proteger desses falsos mestres, Cristo Jesus entregou a sua própria vida, ele morreu por suas ovelhas, Jesus morreu por cada um de nós, ele entregou voluntariamente a sua vida por nós, pecadores, eu e você. Cristo Jesus entregou a sua vida para que a nossa maior necessidade, o perdão dos nossos pecados, fosse assim satisfeito na morte de Cristo Jesus na cruz. E ao morrer na cruz, Cristo Jesus garante a cada um de nós o perdão dos pecados. Nós precisávamos desse perdão exatamente para que fôssemos ligados novamente a Deus, para que fosse ali feito novamente aquela ligação de um relacionamento que podemos ter com o Senhor Deus. E tudo isso se tornou possível através de Cristo Jesus. O pecado, uma vez que nos separava de Deus, em Cristo Jesus agora nós fomos reconciliados. E agora nós podemos dizer que somos sim ovelhas de Cristo Jesus. O nosso bom pastor, aquele que nos conhece, aquele que protege a cada um de nós dos mercenários, dos lobos devoradores. E meus queridos, ainda hoje pode até ser possível que um pastor dê a sua vida pelo rebanho, pelas suas ovelhas. Um pastor pode até estar disposto a sacrificar a sua vida. Mas Cristo Jesus, além de estar disposto, ele foi além, porque a sua morte já estava traçada. Tudo já estava planejado, não pelo poder do lobo, mas pelo poder, pela autoridade que há no Filho, a autoridade que há em Cristo Jesus, no cumprimento dessas profecias. Foi através disso que o próprio Cristo Jesus entregou a sua vida por nós. E é isso que nós vemos no versículo 18, quando a palavra de Deus diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e este mandato recebi de meu Pai. Meus queridos, é exatamente pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, que nós passamos a pertencer a Ele, passamos a conhecer a Cristo Jesus como sendo o nosso bom pastor e somos então protegidos por Ele. Jesus, o nosso bom pastor, nos protege exatamente porque somos dele. Somos propriedade exclusiva de Cristo Jesus. E essa proteção aqui, meus queridos, eu quero enfatizar para você nessa noite, que aqui dentro desse contexto não significa uma proteção dos problemas dessa vida. Não, o texto não nos informa acerca disso. É claro que nós cremos que Jesus pode nos livrar de vários problemas, de vários males nessa vida, nesse mundo. Mas o tipo de proteção que Jesus se refere aqui nesse texto, aqui dentro desse contexto, é a proteção do tipo que nós estamos seguros nele. Ou seja, ninguém pode nos tirar de Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar dele e ninguém pode tirar ele de nós. Aleluias! Essa é a grande realidade de termos Cristo Jesus como nosso bom pastor. Ele nos conhece e ele nos protege.
nenhum falso mestre, nenhum mercenário pode nos tirar de Cristo Jesus. Amém? E em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que Jesus é o nosso bom pastor, porque Ele busca as suas ovelhas. É o que diz o versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus quis dizer com isso, meus queridos? O que Jesus quis dizer com essas palavras? E com certeza clareia o nosso entendimento quando nós olhamos para aquela grande comissão do próprio Cristo Jesus, que Ele deu aos seus discípulos, dizendo, olha, vocês, meus discípulos, vão por todas as nações, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, tudo isso, façam aonde vocês estiverem, por onde vocês forem. Era exatamente isso que Cristo Jesus quis dizer aqui com essas palavras, meus queridos. E lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós podemos nos lembrar que quando Jesus Cristo disse, antes de voltar aos céus, Ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse mesmo poder, meus queridos, que desceu sobre os discípulos ali no dia de Pentecostes, nós temos esse mesmo poder, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nos capacita dia após dia a fazermos discípulos, aonde nós estivermos, aonde nós formos. E é exatamente isso que Cristo Jesus quis dizer, que existem ovelhas fora ali do aprisco de Israel, fora do povo judeu. Existem gentios que vão ouvir a palavra de Deus, aceitar a mensagem do Evangelho, abraçar a mensagem do Evangelho, porque elas reconhecerão a voz do pastor, do bom pastor, elas reconhecerão a voz de Cristo Jesus. Existem tantas pessoas, meus queridos, pessoas de diferentes tipos, espalhadas por todo o mundo, de diferentes culturas, tradições, origens. E as cartas de Paulo vão nos trazer vários exemplos de que tipo de pessoas estão inseridas dentro desse contexto. São pessoas rebeldes, pessoas idólatras, pessoas sexualmente imorais, ladrões, bêbados, enfim, todo tipo de gente, pessoas nas quais eu e você estávamos incluídos um dia, até que chegou aquele grande dia em que nós ouvimos a voz de Cristo Jesus, em que nós reconhecemos a voz dele, a voz do nosso bom pastor. E no meio de tantas outras pessoas, meus queridos, eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem ainda as suas ovelhas. E cabe a cada um de nós agora pregarmos o Evangelho, porque através das nossas palavras, das nossas atitudes, pessoas ouvirão a voz do próprio Cristo Jesus. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida para buscar as outras ovelhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos mais confiança diante desse texto, diante dessa realidade, tenhamos mais ousadia para testemunhar acerca de Cristo Jesus e daquilo que Ele fez nas nossas vidas, porque outras pessoas reconhecerão a sua graça, reconhecerão a sua voz e estarão totalmente debaixo do seu domínio, de sua autoridade, em nome de Jesus. Creia nisso, meus irmãos, cabe a cada um de nós agora deixarmos as nossas diferenças de lado, amarmos o nosso próximo, demonstrarmos o amor de Deus que está em nossas vidas, demonstrarmos esse amor aos nossos irmãos dentro dos nossos relacionamentos, para que assim tenhamos comunhão uns com os outros, porque o texto nos deixa claro, haverá um rebanho e um pastor. Jesus, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, o bom pastor que nos conhece, exatamente porque nós somos dele e ele nos protege. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos possibilita um relacionamento com Deus e Ele quer assim usar a minha vida e a sua vida para que outras pessoas ouçam a sua voz e para que no meio de tudo isso, enfim, haja um rebanho e um só pastor. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que você possa receber essa palavra no seu coração, na sua vida, porque Jesus é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas e só Ele pode dar sentido à sua vida. Em meias dificuldades, em meias lutas, receba Ele na sua casa, no seu coração, na sua vida, como Salvador, libertador, restaurador da sua vida.
viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isso fala toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Cristo mudou. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Chegamos a mais um final de nosso culto. Que bênção a palavra do Senhor em nossos corações. Que ela seja alimento durante essa semana na minha vida e na sua vida. Quero lembrar aos irmãos que agora após o culto, a nossa UP e nosso UMP se reúne em oração através do programa Zoom. Você que quiser aí participar, pode procurar aí os líderes e eles estarão enviando a você o link. As programações de nossa semana da nossa igreja: na terça-feira, coral às 19h30. Na quarta-feira, estudo bíblico, com o tema Ele Voltará às 19h30, com o nosso seminarista Michel. Quinta-feira, temos reunião da SAF às 19h30, da UPA às 19h30 e da UCP às 20h30. Contamos com vocês em qualquer uma dessa programação e que todos vocês tenham uma boa noite. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa mensagem do Senhor, por mais esse momento em que nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra, aprendemos mais acerca do Senhor, o nosso bom pastor, que possamos meditar muito mais ainda além disso. Dentro desse contexto, meus queridos, nós podemos perceber
que o Senhor de fato é o nosso bom pastor, e por isso nós te rogamos, Deus, se apresente dia após dia como sendo o nosso bom pastor, para que possamos enxergar essa realidade, meditar nessa realidade todos os dias e não vivermos a nossa vida longe do Senhor, mas que nós possamos buscar conhecer ao Senhor todos os dias, para que nós venhamos a nos sentir protegidos pelo Senhor, para que diante de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, nós não possamos desviar o olhar do Senhor, mas possamos continuar olhando para o Senhor, com alegria no coração, porque o Senhor nos transmite a paz, nos transmite o contentamento, nos transmite tudo aquilo que nós precisamos, para nos enxergarmos de fato como sendo ovelhas do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por essa realidade, por essa verdade. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos buscou e agora nos envia em missão para que tantas outras pessoas possam te conhecer. Nos abençoe nisso, Pai, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, que tenhamos uma semana onde portas se abrirão para que nós venhamos a pregar o Teu Evangelho, a viver o Teu Evangelho. Nos ajude nisso, nos abençoe nisso, Pai. Que durante essa semana nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Abençoe aqueles irmãos e irmãs que estão de luto, Deus, por conta de entes queridos que faleceram em virtude desse vírus. Acalenta esses corações. Pai querido, abençoa essas vidas, traga paz, traga o Teu consolo, o Teu conforto, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe os nossos enfermos. Abençoe todas aquelas pessoas, Deus, que estão precisando de ouvir a Tua voz. Se faça conhecido a essas pessoas nessa semana, Pai. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus, clamamos por misericórdia, porque temos o conhecimento de que todos nós precisamos de Ti. Pai querido, nos abençoe nisso. E a oração que te fazemos em nome de Jesus, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todo sempre, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça, Jesus Cristo. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.
esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver. Faça do meu lar, Senhor sem Deus. ti. Esteja do meu lar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu